Fala, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso 222º dia de devocional. E hoje eu quero ler o texto de Salmo 139, do versículo 13 até o versículo 18, que diz assim: Tu criastes o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo assombroso e admirável. As tuas obras são maravilhosas, sei disso muito bem. Os meus ossos não estavam escondidos de ti quando em secreto fui formado e entretecido nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer um deles existir. Como são preciosos para mim os teus pensamentos, ó Deus. Como é grande a soma deles. Se eu os contasse, seriam mais do que os grãos da areia. Se eu terminasse de contá-los, eu ainda estaria contigo. Salmo 139 é um salmo muito bonito, é um salmo muito que eu gosto muito. Tem até um louvor que é basicamente cantando todo o Salmo 139. E esse salmo fala de como Deus nos conhece, de como Deus nos criou, como Ele nos fez. E nos fala das promessas que ele tem, baseadas nesse plano que ele tem. Ali, como o salmista fala, todos os dias da minha vida estão escritos no teu livro, antes que eu vivesse qualquer um deles, antes que qualquer um deles existisse. Porque quando a gente olha para a estrutura macro do universo, Deus tem tudo sob o controle das suas mãos. Ele já anunciou tudo que iria acontecer do começo ao fim. Ele já planejou, programou e é tudo que vai acontecer. Nada escapa do controle das suas mãos. Existem ali sim as questões triviais da vida que são que acontecem no cotidiano e que sim podem ser mudadas, alteradas de acordo com a fé, de acordo com as orações, de acordo com o jejum, consagração, com a fé nos milagres, com a fé nesse poder e com a misericórdia e graça dele, que ele pode sim intervir na humanidade como ele quiser, ele é soberano. Mas o que eu realmente quero focar nesse dia é falar em como ele te conhece melhor do que ninguém. Como ele tem o manual, ele tem a forma, ele tem. Se hoje a gente fala em inteligência artificial, ele tem todos os metadados, terabytes e ele tem tudo sobre você. Desde o início até o fim dos seus dias, ele sabe. A palavra diz que ele sabe quantos fios de cabelo tem na nossa cabeça. A palavra diz que ele sabe qual será o nosso último passo, qual será a nossa altura máxima, qual será o nosso último dia. Ele sabe de tudo. E ainda assim, ele nos ama. Ainda assim, ele entregou seu filho como um caminho para nós. Ainda assim, ele entregou seu filho para que nós fôssemos salvos por meio dele. Mesmo sabendo de tudo de errado, de mal, de confuso, de estranho, de sujeira, mesmo sabendo de tudo, que um dia eu e você poderíamos chegar a fazer, ou um dia faremos, ou fizemos no passado. Ele ainda nos ama. E como um pai, às vezes paro para pensar como Deus, sabendo de tudo isso, é, eu não conseguiria. É por isso que nós não somos deuses, nós não temos esse poder. Mas ele conhece Ele nos conhece antes da fundação do mundo, ele nos conhece antes de que fôssemos feitos no ventre da nossa mãe, como diz o salmista, ele conheceu o nosso embrião no ventre. Desde que éramos pequenas células se multiplicando ali, ele já tinha tudo, ele já sabia tudo. Então ele sabia que a gente ia crescer, que nós íamos nascer em determinada família, que A ou B iria acontecer, que a pureza
desapareceria de nós conforme íamos crescendo, seríamos expostos a coisas terríveis, seríamos ensinados em caminhos que ele não se agrada, e ele continua lá, olhando, paciente, esperando. Que um dia eu e você iríamos olhar para ele e pedir socorro, e pedir uma luz, e pedir misericórdia, pedir perdão, ter no mínimo curiosidade de saber, será que ele existe mesmo? E é só isso que a gente precisa, de dar uma oportunidade verdadeira para que Deus se revele a nós. E aí ele vai se revelar. E aí ele vai mostrar o amor dele. E aí ele vai mostrar aquilo que fizemos de errado. Ele vai mostrar aquilo que está errado em nós. Ele vai mostrar aquilo que está fora da forma que ele desejava para nós. Da forma, da imagem e semelhança que ele nos criou para sermos. Ele vai nos mostrar o que está errado. E ele vai tentar te ajudar e me ajudar a corrigir ao longo dos dias isso. Para que naquele dia nós cheguemos lá perfeitos. Para que naquele dia não tenhamos mais nenhuma mancha. Para que sejamos limpos de toda iniquidade. Porque 2 Coríntios capítulo de número 5 vai dizer: tudo se fez novo. Aqueles que estão em Cristo são nova criatura. É o que nós precisamos fazer, é o que precisa acontecer em nossa vida. Então, quando eu olho esse texto, e o salmista dizendo: nossa, como são preciosos os teus pensamentos a mim, ó Deus. Como é grande a soma deles. Se eu contasse cada pensamento que Deus tem a meu respeito, como o Pai amoroso que Ele é, seriam mais do que os grãos de areia. E se eu ainda fosse capaz de terminar de contá-los, Ele ainda estaria conosco. Eu não sei qual é a sua... como está a condição do seu relacionamento com Deus e com o Espírito Santo nesse dia, mas eu torço para que você olhe para Deus como o Pai amoroso que Ele é. E busque um arrependimento sincero e verdadeiro. Para que, de fato, você seja perdoado. E conheça esse perdão que excede o entendimento, essa paz que excede o entendimento, esse amor que excede o entendimento. Porque Ele sabe os pensamentos que Ele tem sobre você. E são pensamentos de paz e não de mal. São pensamentos de prosperidade, de te dar um futuro. É o que está escrito lá em Jeremias capítulo 29. Esses são os pensamentos de Deus sobre mim e sobre você. Pensamentos de paz. Pensamentos de vida. De prosperidade. E de um futuro. Amém? Deus abençoe sua vida. Leia o Salmo 139 completo. É uma bênção. Amém? Deus te abençoe e até amanhã.